Capa bonita, né? Capa linda, mais bonita do que se imagina, ó. Eu só estou vendo a parte de trás. Você está vendo a parte de trás? Eu vou te mostrar o seguinte, está aqui. Esse é o do Coetzee. J.M. Coetzee, Cenas da Vida na Província. Infância, Juventude e Verão. Todo o Coetzee é editado pela Companhia das Letras e eles têm esse belíssimo projeto gráfico, ó, que tem essa cinta, claro, para ficar na livraria, mas aí quando você leva para a tua casa, quando você põe na tua biblioteca, você não precisa. Aí eu mantenho. Da cinta, não, eu mantenho. A cinta tá bom que ela está aqui, mas eu acho muito bonito isso. E essa cinta, aliás, ela é uma cinta super caprichada, porque ela ainda faz uma voltinha aqui na orelha, ó. Tô vendo. Quer dizer, ela é feita para ser mantida em tese, mas eu gosto muito desse projeto, sabe? Mas, enfim. Então, o que é esse livro? O Coetzee, como todo mundo sabe, é prêmio Nobel, ganhou. Sul-africano, ganhou, peraí, que surpreendeu um pouquinho, tá. Ele ganhou o Nobel em 2003, Ele ganhou todos os prêmios literários do mundo. Ele ganhou o Booker Prize 2 vezes, por exemplo. Eu acho que outra pessoa que ganhou 2 vezes foi Salman Rushdie. Salman Rushdie, inclusive, ganhou o Booker do Booker, quer dizer assim, o melhor Booker de todos os tempos. Mas ele ganhou 2 vezes. E ele é tão bicho do mato que ele não foi receber. Coetzee é um escritor extraordinário. Ele é um escritor, ele é um homem de 85 anos hoje, alguma coisa assim. Ele nasceu e cresceu na África do Sul, na época do Apartheid. E a violência dessa experiência está presente em toda a literatura dele. Ao contrário de outros escritores da África do Sul, que eu conheço, não são muitos, mas tem alguns, isso é presente na literatura dele o tempo todo. E você sempre fica pensando, é uma literatura dura, a literatura dele não é um romance que você vai ler na praia. Até pode, mas não recomendo, porque você tem que parar e pensar e tal. E você pensa, mas que vida que teve esse cara para chegar a esse resultado? E a resposta é isso aqui. Isso aqui, de uma certa maneira, são as memórias dele. Isso foram 3 volumes publicados em diferentes momentos. Um se chama Infância, o outro Juventude, o outro Verão. Infância é a infância do Coetzee. Juventude, esse rapaz jovem tentando se pôr na vida. E Verão é uma coisa esquisitíssima, porque é alguém fazendo uma pesquisa sobre esse JM, dos primeiros 2 livros, que teria morrido. E ele faz uma investigação sobre o falecido JM, ele sai perguntando para as pessoas que o conheceram, quem ele era, quem não era, qual a impressão que tinham dele, por aí vai. É muito, muito bom. É engraçado porque, ao mesmo tempo, é um livro bastante acessível dele como literatura. Ele nem sempre é fácil de ler, mas esse livro aqui é. E essa infância dele é uma coisa tenebrosa. E ele consegue transmitir o que foi isso de crescer num país como a África do Sul, tão dividido e com apartheid e com aquela crueldade inerente ao apartheid. E ele era uma criança muito sensível, daquele tipo de alma profundamente sensível, crescendo num ambiente cruel, num ambiente rude. Ele sofre bullying. Tem um momento em que os colegas levam ele no canto do pátio e fazem ele comer uma lagarta. São umas cenas assim horríveis. Ele tem uma relação muito complicada com os pais. Mas isso não é um livro infeliz, é uma coisa curiosa. São fatos que ele relata e você vai vendo que dificuldade aquela vida, que vida cruel.
E ao mesmo tempo que figura estranha que é ele como pessoa, porque, por exemplo, ele cresceu num país africâner, né? Há essa língua, o africâner. Inglês é uma espécie de segunda língua para ele. Ele não sabia qual era a religião dele na escola. Na família dele isso não era levado muito a sério. E a certa altura o professor pergunta a religião, quem é que é protestante e quem é católico apostólico romano. E ele diz que ele é católico apostólico romano porque ele adorava os romanos. Porque ele estava lendo sobre os romanos e achava maravilhoso a história de Roma. E ele fica feito um peixe fora d'água, porque evidentemente ele não é, porque isso era para diferenciar os meninos na hora da aula de religião. Porque os protestantes iam para um canto estudar e os católicos ficavam soltos ali, porque essa aula de religião e tudo isso era dado para os protestantes, e ele ficava lá com os judeus, com a meia dúzia de judeus, aproveitando o tempo dele. Mas, olha, é muito bom, é uma vida muito curiosa, é uma vida interior muito densa e é uma escrita primorosa. Se você quiser saber como alguém escreve, lê o Coetzee, porque é uma escrita econômica, não tem nada sobrando, toda a escrita é muito precisa, é muito pensada e fascinante. Esse é um daqueles livros que, quando eu estava acabando de ler, eu ficava lendo bem devagarzinho, porque estava acabando. E eu estava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer quando esse livro acabar e eu não tiver mais esse livro para ler? Ele foi traduzido pelo Luiz Roberto Mendes Gonçalves e pelo Zé Rubens Siqueira, porque eles foram livros diferentes, foram publicados inicialmente como obras diferentes e depois estão juntos aqui. Eu acho que faz todo sentido esse conjunto, embora os dois primeiros sejam mais parecidos entre si do que o terceiro. O terceiro meio que te joga em dúvida sobre todo o resto que você leu. Porque como o personagem é evidente que ele está vivo, você diz, mas então o resto não é verdade? O que é verdade do resto? Como que o apartheid aparece? O apartheid aparece de todas as formas. Eles têm vidas completamente diferentes dos negros, eles têm por exemplo, há um menino que trabalha na casa deles, que é colega dele, e esse menino faz uma besteira qualquer e é escoteado. Oh. O apartheid aparece dessa forma cruel. Das formas de relacionamento entre os brancos e os negros e os pardos também. Eu tenho dificuldade de imaginar como é viver num país assim. Pois é isso. E quando a gente pega esse livro do Coetzee, uma das grandes coisas desse livro é que ele te mostra o que é isso. Aqui para o Brasil é muito complicado, porque não é uma realidade nossa. A gente tem racismo, a gente sabe disso, mas a questão do apartheid Apartheid é outra coisa. É outra coisa, é uma outra escala de tortura. Os indianos sabem, porque os indianos têm as castas, que no fundo são escalas ainda mais sofisticadas de apartheid. Mas que funcionam menos hoje do que funcionaram no passado? Não, senhor. Não funcionam nas grandes cidades e mesmo assim, em termos, no interior é terrível. A coisa das castas na Índia são assim, se a sombra de um Dalit atravessar o caminho de um Brahmane, o Brahmane tem que ir para casa, tomar banho, se purificar todo, porque o caminho dele foi atravessado pela sombra do Dalit. Né?
As famílias matam as pessoas por se relacionarem com gente de outra casta. É a infelicidade do mundo. O ser humano é um animal péssimo. Nós somos um primata desgraçado. Somos o pior bicho que já teve sobre a face da Terra. Não estou brincando, não. Fato. Mas nós nos redimimos quando a gente consegue fazer isso aqui, quando a gente consegue escrever Grande arte. uma coisa extraordinária dessas. Então, é um livro que eu recomendo muito para todo mundo. Está aqui, é uma edição da Companhia das Letras, tradução excepcional, livro excepcional. Está aqui, ó. Leiam. Infância, juventude, verão. Cenas da vida na província. J.M. Coetzee. Isso.